máxima. Olá Maxims, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vamos analisar as traduções mais hilariantes que encontramos na saga de Harry Potter. Como sabemos, os livros da saga de Harry Potter já foram traduzidos em mais de 60 idiomas em todo o mundo. Enquanto isso, a adaptação da saga tornava-se um verdadeiro desafio para os pobres coitados dos tradutores. Afinal de contas, o texto original estava repleto de sobrenomes com montes de significados profundos, trocadilhos, referências culturais e montes de piadas. Piadas essas que faziam muito mais sentido no Reino Unido, mas que soavam bastante estranho nos outros países. Em alguns casos, como por exemplo Portugal, Estados Unidos da América, os tradutores conseguiram manter o texto original com o significado original. Mas noutros foi necessário alterar o texto original de modo a torná-lo mais acessível para os leitores desses mesmos países que pouco ou nada tinham a ver com a língua original da mesma obra. Analisemos então em conjunto as traduções mais hilariantes de algumas personagens da nossa saga preferida. Comecemos então pelo enigmático Albus Dumbledore. Nos Países Baixos, ou na Holanda, o professor Albus Dumbledore é chamado de Albus Pergamentus. Pergamentus significa pergaminho. Ao mesmo tempo, os italianos chamam-no de Albus Silente, que significa silencioso, pois a palavra dumb, da qual o sobrenome Dumbledore é derivado, tem o mesmo significado em inglês. Já na Noruega, Albus Dumbledore é chamado de Albus Hamlusnor, Haml, que é zangão, e Snor, de zumbir, pois a tradução do sobrenome basicamente se baseia no significado antigo da palavra Haml em inglês. Já em japonês, o nosso querido Dumbledore é chamado de Arabusu Dumbledore. Passaremos então ao nosso queridíssimo Severus Snape. Não, nem este se escapa. Segundo a J.K. Rowling, o nome Severus refere-se ao nome do imperador romano e Snape é o nome de um vilarejo de Inglaterra restaurado pelo governante. O tradutor italiano, no entanto, considerou de veras importante a referência a Nagini, a serpente que o matou, e chamou-o então de Severus Piton, bem como o tradutor da Hungria, que deu o nome de Persiles Piton à personagem. Enquanto isso, na França, o professor de poções chamava-se então Severus Rogue, de arrogante. Podia também ser chamado de Severus Strup, em letão, Severus Slor, em norueguês, e Severus Roar, em esloveno. Outras duas personagens que não escaparam às hilariantes traduções foi a nossa queridíssima Pomona Sprout e a Dolores Umbridge. Comecemos então pela nossa queridíssima e arrogante Dolores Umbridge. Os tradutores da Finlândia e da França optaram então por enfatizar o seu caráter sombrio. Por isso, chamaram de Dolores Pimento e Dolores Ombrage, respectivamente. Enquanto que na versão tcheca, a professora Pomona Sprout tornou-se Pomona Pritova. O sobrenome é derivado da palavra Prit, que tem o mesmo significado que a palavra sprout em inglês, brotar. E quem é que achava que a Minerva McGonagall se iria escapar destas traduções tão maravilhosas? Quem? Na Noruega, a Minerva McGonagall é chamada de Minerva McSnoop. Os tradutores quiseram manter o prefixo Mac para enfatizar a origem escocesa, mas a origem da segunda parte do sobrenome não está assim tão clara. Em norueguês, Snurp significa rede de pesca, enquanto a fonte escocesa nos remete à palavra corajosa. Os checos também modificaram o sobrenome segundo as peculiaridades gramaticais do idioma. Assim, como todos os sobrenomes femininos, a palavra adotou o final ova. A personagem passou-se então a chamar Minerva McGonagall. Falemos agora de dois professores de defesa contra as artes das trevas que eu acho extremamente hilariante. Ora, ouçam. Em Itália, o professor Quirrell é chamado de Kyrinos Raptor. Ficou ou não ficou mais interessante? Na Rússia, ele também é chamado de
Sever Karol Schaarwald. Mas o Gilderoy Lockhart que não se fica a rir, porque na República Checa o herói é conhecido como Sviatoslav Lockhart. O nome Sviatoslav pode ser literalmente traduzido como um homem de cabelo louro. Já em dinamarquês, o seu nome soa como Glitterik Smerhar, cabelo que brilha de tanta manteiga, em tradução literal. Mas estas traduções hilariantes dos nomes da saga de Harry Potter não ficam completos se não introduzirmos o quê? Nomes dos alunos de Hogwarts. Comece já por dizer que o nome de Harry Potter deve ser dos poucos que é mantido como o original, Harry Potter. Mas o nome de Ron também é raramente modificado. À exceção talvez de, na Noruega, ele se chamar Ronny Wildelsen. O mesmo já não podemos falar da sorte de Hermione Granger em todas as traduções. Em alemão, Hermione Granger tornou-se Hermine. Em francês, o nome dela é pronunciado como Hermione, apesar de ser escrito da mesma forma que em inglês. Os chineses, por outro lado, chamam de Hermine e para os noruegueses ela é simplesmente Hermine Grang. Falemos agora de Cho Chang e Oliver Woods. Duas personagens que eu nunca pensei que tivessem nomes tão hilariantes noutras línguas. Em França, o goalkeeper da equipa de Gryffindor ganhou o sobrenome de Dubois, enquanto que na Holanda ele é Planck. Já na Itália, ele é Baston. Todas as versões estão de alguma forma relacionadas com madeira, ou não fosse ele o Oliver Woods. Como todos nós sabemos, o nome original da primeira grande namorada de Harry Potter é Cho Chang, e para os chineses o nome parecia um tanto ou quanto triste, porque se traduz como a grande tristeza. Consequentemente, ela ganhou um novo nome, Zhang Qiu, que significa folha de outono. As traduções para a murta queixosa também são bastante peculiares. Ou não fosse para os franceses Mimi Jangarde e para os checos, não sei dizer isto, mas em ambos os casos ela significa choro. Passemos agora então a uma pessoa tão enigmática, tão feroz. Feroz? Bem, falemos de Lord Voldemort. Muito provavelmente o anagrama Tom Marvolo Riddle, ou I am Lord Voldemort, tenha se tornado um quebra-cabeças para os tradutores, pois os franceses, para conseguir a frase Sou Lord Voldemort, que em francês será Je suis Voldemort, chamaram a personagem de Tom Helvis Je du Sort. Je du Sort significa enigma do destino. Pelas mesmas razões, na Grécia o nome do Lord foi modificado para Anton Morvolo Hart. Já na Dinamarca ele é Romeo Gale Detlev Jr. e na vizinha Noruega Tom Dredolo Venster. Na Eslovénia também mudaram completamente os dois nomes para Mark Marvolo Nelson, que se tornou algo como Lord Marlengstein. No entanto, o engraçado também é ir às origens do nosso castelo favorito, Hogwarts. O nome da famosa escola de magia tem dois nomes associados, Hog, de porco, e Warts, de verrugas. Ou seja, numa tradução literal e bastante exagerada em português, o nome do castelo mágico ficaria algo como javali ou porco com verrugas. Já em França, o nome da escola foi traduzido como Pont du Lard, piolho gorduroso. Já a versão húngara do nome é Oxford, uma mistura de Oxford com aquele queijo que nós gostamos bastante, o Roquefort. E o que é Hogwarts sem Quidditch? Não é nada. Pois bem, nem Quidditch se safou àquelas traduções literais dos outros países. Em inglês, a palavra Quidditch deriva do nome das 3 bolas utilizadas durante o jogo, a Quaffle, as Bludgers e a Snitch dourada. Em algumas das adaptações para outros idiomas não era possível manter esta mesma ideia. Então, o que é que os tradutores fizeram? Simplesmente modificaram o nome do desporto
sem motivo específico. Por exemplo, na tradução para norueguês, o Quidditch é transformado em Rumpeldunk e em checo de Flufflepal, algo assim parecido. Mas não é preciso fugir assim tanto. Os nossos irmãos brasileiros chamam de quadribol. E eu acho que nós continuamos a ser dos mais fiéis aos originais. E por fim, referir uma criatura bastante querida das nossas sagas, que é quem? A Mrs. Norris. Nem ela, coitada, escapou às traduções mais hilariantes. Os franceses decidiram traduzir o nome de Mrs. Norris, a gata do Argus Filch, como Miss Tang, que significa micose, traça e bruxa malvada. No entanto, existe uma criatura mágica que foi traduzida conforme a sua língua original. Estou então sim a falar da barriga de ferro ucraniano, que nós podemos ver nos Talismãs da Morte parte 2, que foi traduzido para o seu idioma da terra natal como Ukrainsik Zalispuz, mantendo desta forma o seu significado original. A minha grande questão aqui, e fazendo um grande apanhado final desta lista de personagens e criaturas mágicas e palavras hilariantes, é: quantas mais personagens, ou o que seja, é que tem uma tradução hilariante e que me falhou nesta lista? Se tu que me estás a ver e se achas que me falhou alguma coisa bastante hilariante, já sabes, podes ir aos comentários, dizer aquilo que achas que falhou, dar a tua tradução, se assim o achares, que eu certamente que vou ler e vou rir imenso. Porquê? Porque eu antes de fazer este vídeo ri bastante. Ri bastante porque nunca pensei que em 60 idiomas, ou mais, que a saga de Harry Potter tivesse nomes tão engraçados. Mas pronto, malta, chega aqui ao fim mais um vídeo aqui no canal. Gostei bastante deste tema, fazer assim um apanhado das traduções mais giras aí pelo mundo. Espero que tenham gostado. Se sim, já sabem, deixem o vosso like aqui no vídeo. Comentem sobre tudo aquilo que vocês acharem, os negativos, os positivos, o que é que vocês acham, as traduções que me falharam. Aproveitem para subscrever o canal, se ainda não são subscritos. Cliquem onde diz subscrever, naquele retângulozinho vermelho. No entanto, se esse retângulo já estiver cinzento, significa o quê? Que vocês já pertencem à família e, nesse caso, são muito bem-vindos e muitos parabéns. Acionem também o sininho das notificações para serem dos primeiros a receber uma notificação sempre que eu faço o upload de um vídeo para vocês. Já sabem. E pronto. Vemo-nos por aí. Sim. Tchau. Nox.